Olá, gente. É, Nessa segunda videoaula da semana, a gente vai tratar da parte mais importante do conteúdo, né, dessa 11ª semana, que é esse tema aí dessa videoaula, né? Expressões do autoritarismo no Brasil, a Era Vargas, né? Então, nós vamos discutir sobre esse período de 15 anos, né, em que o Brasil foi governado por Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas que chegou ao poder através do golpe de Estado, que ficou conhecido como Revolução de 30, né? E esse período conhecido como Era Vargas, da nossa história republicana, né, marca o maior período de tempo em que fomos governados por um único representante. Né? Nem na ditadura civil-militar dos anos 1960, 70 e 80, né, tivemos um único líder permanecendo tanto tempo no exercício do poder executivo. Tá? Então vamos discutir esse período nessa videoaula, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a Era Vargas ela é dividida em 3 períodos. Né? Existe um primeiro período, que é logo no período posterior, aí, logo imediatamente posterior à Revolução de 1930, que é chamado de governo provisório. Né? O Brasil ainda era oficialmente regido pela Constituição de 1891, e nessa tentativa de reorganização do Estado brasileiro que marca a Era Vargas, né, a gente tem as discussões sobre uma nova Constituição. Tá? Constituição essa que só vai ser elaborada em 1934. Né? E aí nós temos um período de 3 anos que é conhecido como governo constitucional, né, em que Getúlio Vargas governa o Brasil amparado por uma Constituição democrática. Né? Mas, em 1937, Getúlio Vargas aplica aquilo que nós chamamos de autogolpe, né? Estando dentro do governo, sendo o representante do Poder Executivo, o presidente da República, ele dá um golpe de Estado para centralizar o poder, para evitar também que ele viesse a sair do governo nas eleições que ocorreriam em 1938. Né? Então, ele aplica esse golpe de Estado com o apoio das Forças Armadas e de outros setores conservadores da sociedade, e ele implanta uma ditadura que vai durar aí 8 anos no Brasil, que é a ditadura do Estado Novo. Tá certo? Então, são esses 3 períodos que marcam a Era Vargas. Né? Nós discutiremos esses 3 períodos: o governo provisório, o governo constitucional e a ditadura do Estado Novo. Então, gente, tratando do governo provisório, né, que dura aí 4 anos, nós temos alguns aspectos, né, interessantes nesse início da Era Vargas e nessa tentativa de reordenamento do Estado brasileiro. Uma das principais questões que legitimaram a ação dos revolucionários, essa palavra revolucionários entre aspas aí, né, um dos aspectos que legitimava a ação desses revolucionários de 1930 era a ideia de que eles haviam tomado o poder para se contrapor ao poder, ao monopólio do poder pelas elites locais, né, pelas chamadas oligarquias rurais. Né? Então, um dos elementos legitimadores desse movimento de 1930 era a ideia de que esse movimento vinha para reestruturar o Estado brasileiro, para moralizá-lo e para diminuir a influência das oligarquias rurais. Né? Que dominavam a política na Primeira República, tá? Como vocês sabem. Então, nesse sentido, o governo Vargas ele vai começar com a nomeação de interventores para governar os estados. Ou seja, os governadores dos estados, né, passam a ser nomeados pelo presidente da República. Né? Então, isso aí aparece como uma estratégia para diminuir o poder e a influência das oligarquias estaduais. Tá? Mas vocês lembram também que um outro problema que se colocava para esse grupo que assumiu o poder em 1930 era o problema da crise econômica, que afetou em cheio, né, a política, desculpe, a economia cafeeira no Brasil. Tá? E aí nós temos a criação de uma série de mecanismos que levavam à intervenção do Estado na economia, para superar os efeitos da crise de 29, né, a crise do liberalismo. Então a gente vai ter aí a ação do Conselho Nacional do Café,
né, que foi criado em 1931, e o estímulo a uma industrialização no Brasil para substituir as importações. Ou seja, esse vácuo nas importações abre o caminho para uma política de desenvolvimento nacional a partir do investimento na indústria, tá certo? A gente vai tratar disso com mais detalhes um pouco mais à frente. Mas existe uma questão interessante sobre a atuação desse Conselho Nacional do Café. Esse conselho, criado pelo regime varguista, ele continuou com a prática de compra do café excedente das oligarquias paulistas, por exemplo, e continuou com a prática, inclusive, da queima desse café para aumentar o preço do produto no mercado internacional. Isso só mostra que, apesar do discurso de rompimento com a ordem anterior, né, marcada pelo predomínio das oligarquias rurais, o governo de Getúlio Vargas também foi muito hábil em tentar negociar com essas oligarquias rurais para não ficar totalmente sem apoio político, tá bom? Então isso é interessante a gente perceber também, que esse rompimento com a ordem anterior, ele se dá muito mais no discurso do que nas práticas desse novo governo estabelecido a partir de 1930. Tá? Um outro aspecto interessante e importante desse governo provisório, desse período de governo provisório, né, seria a Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 1932. Né? E que fatores levaram a esse levante, né, em São Paulo? Um levante que foi muito conduzido pelas elites e pelas classes médias paulistas, né, pelos grupos, né, que compunham os setores médios da sociedade paulista. Tá? Primeiramente, nós temos uma insatisfação das elites paulistas com a perda do seu predomínio, da sua preponderância na política nacional. Né? Então, os paulistas são os grandes derrotados do movimento de 1930, né? Do golpe de Estado de 1930. Tá? Isso é um dos fatores que explica essa revolta em São Paulo em 32. Tá? E era um movimento também que exigia a elaboração de uma nova Constituição. Eles apontavam Getúlio Vargas como um presidente ilegítimo, né? Já que ele estava governando à revelia da Constituição de 1891 e não tinha havido ainda a elaboração de uma nova Constituição. Tá? Aqui nós temos, inclusive, um cartaz desse movimento de São Paulo em 1932, dessa Revolução Constitucionalista, né, em que aparece um bandeirante paulista, né, ou seja, um símbolo dessa identidade paulista, né, a figura do bandeirante, né, segurando Getúlio Vargas, né, uma bandeira de São Paulo ao fundo, né, sendo sustentada por um soldado, né, e os dizeres abaixo a ditadura. Então, ao se referir a Getúlio Vargas como ditador, os paulistas estavam questionando a legitimidade do governo Vargas. Né? O movimento é reprimido, mas Getúlio Vargas também foi hábil em negociar com essas elites paulistas. Então, por exemplo, a gente vai ter a elaboração de uma Constituição, que era a principal reivindicação desses grupos, tá certo? E as punições, né, para os revoltosos acabaram sendo um pouco mais leves do que se esperava. Tá certo? Isso, logicamente, envolve essas articulações políticas que o governo Vargas fez para garantir um certo apaziguamento dos ânimos no país, né, e dar legitimidade a esse governo dele, que ainda estava no início. Tá bom? Como eu falei anteriormente, pessoal, né, uma das pressões que Getúlio Vargas sofreu nesse período de governo provisório foram relacionadas, né, à elaboração de uma nova Constituição. E, nesse sentido, a gente vai ter a convocação de uma Assembleia Constituinte e a elaboração de uma nova Carta Magna, né, de um novo projeto constitucional que vai ser promulgado e estabelecido em 1934. Né? Alguns aspectos mudaram com essa Constituição de 34. Né? Primeiro, estabeleceu-se o voto secreto, lembrando que na Primeira República o voto era aberto, né, para homens e mulheres. Então, a Constituição de 34, ela consolida um direito conquistado às duras penas pelo movimento feminista, que é o direito do voto feminino. Tá certo? Então, é essa Constituição que estabelece, né, como direito
inquestionável o direito do voto feminino. Mas lembrando que várias mulheres, né, desde o início do século XX no Brasil, já questionavam essa limitação, essa proibição do voto das mulheres, né? Então a gente tem, inclusive, nos anos 20, algumas mulheres que conseguem direito ao voto através de ações na justiça, tá certo? Então existe aí essa consolidação do voto feminino na Constituição de 1934, ela é o resultado de uma luta do movimento feminista que tinha décadas no nosso país, tá certo? Mas continuava-se algumas restrições à participação política, né? Então analfabetos continuavam sem poder votar, mendigos, soldados também, tá certo? E a gente tem também o estabelecimento do voto direto para as eleições nos poderes executivo e legislativo, tá certo? Então estabelecia-se que essas eleições, né, seriam realizadas de 4 em 4 anos. Então Vargas vai ser colocado como presidente constitucional no Brasil, eleito de forma indireta, mas em 4 anos, ou seja, em 1938, haveria uma eleição direta para presidente da República. Tá? Sobre a questão do voto feminino, a gente não pode pensar também que, apesar de ser o resultado de uma luta de décadas, né, o estabelecimento do voto feminino foi um consenso no Brasil. Havia diversos setores conservadores na sociedade, né, que entendem o voto feminino como um problema, que vão se colocar contra o voto feminino. Então, isso aí é uma charge de 1934 que faz justamente uma crítica ao voto feminino. Ao voto feminino, né? Ela é uma charge publicada na revista da Semana, né? E no caso aí logo após o estabelecimento desse direito para as mulheres. Aí tem uma mulher, né, sendo representada dizendo: haverá ainda, e os dizeres embaixo, né, haverá ainda quem resista à poderosa influência do partido mulherista, né, e a mulher mandando uma criança calar a boca, né. Então essa charge mostra como, mesmo a gente vendo esse avanço na sociedade, que é a conquista do direito do voto pelas mulheres, havia setores da sociedade que entendiam que esse direito não deveria ser resguardado para as mulheres, não deveria ser garantido para as mulheres, tá certo? E esse período, conhecido como governo constitucional, gente, ele foi marcado por um clima de polarização política, né? Lembrem-se que a década de 30 é uma década muito agitada no mundo inteiro, principalmente em virtude dos efeitos da crise de 1929. Tá? Então a gente tem em vários lugares do mundo, na Europa principalmente, né, a disputa entre comunistas e fascistas, né? Porque é um momento em que a democracia liberal está em crise, tá? Já que a crise de 29 ela é uma crise do liberalismo, ela é uma crise do liberalismo econômico, tá certo? E no Brasil a gente vai ter também um contexto de polarização. A gente vai ter a organização dos trabalhadores e das classes médias em grupos, né, que vão defender, de um lado, a realização de uma revolução proletária, né, ou seja, o estabelecimento do socialismo no país, e de outro lado, que vão defender a implantação de uma ditadura fascista no país. Tá certo? Então, nós vamos tratar aí das disputas entre os aliancistas, né, e os integralistas. Né? Então, tratando dos aliancistas, né, a gente vai ter a formação de um grupo chamado Aliança Nacional Libertadora. Esse grupo surgiu em 1935, né, que era uma organização de orientação comunista, né, que tinha como principal líder Luiz Carlos Prestes. Né? Luiz Carlos Prestes foi o líder, né, de uma das colunas do movimento tenentista, a coluna Prestes, né, que atuou nos anos 20 no Brasil, mas após o seu exílio, ele acabou migrando para a esquerda no espectro político. Né? Ele acabou, a partir das leituras que fez e da convivência que teve com outros personagens, ele acabou se tornando comunista. Né? E ele foi considerado como o líder dessa ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora, que era uma organização anticapitalista e de orientação comunista. Né? Então aqui nós vemos um cartaz da Aliança Nacional Libertadora, né, convocando o povo para um comício, né, para uma manifestação de rua, né, contra o capitalismo, contra o imperialismo, enfim. Tá? E aqui
uma imagem em que nós temos Luiz Carlos Prestes de um lado e a alemã judia Olga Benário, que esteve no Brasil também atuou na ANL junto a Luiz Carlos Prestes, né? Mas que quando eles foram presos, né, no meio da década de 1930, né, Olga acabou sendo deportada para a Alemanha, né? Mesmo sendo casada com Luiz Carlos Prestes e mesmo tendo um filho dele, né? Estando esperando um filho dele, então ela não poderia ter sido deportada, né? Pela própria legislação brasileira, mas ela foi enviada, né, pelo governo Vargas para o regime nazista, para o governo nazista na Alemanha, e ela acabou falecendo em um campo de concentração nazista antes do fim da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Do outro lado, né, no espectro da extrema-direita, nós temos a organização chamada de Ação Integralista Brasileira, fundada em 1932. Né? Esse grupo, né, os integralistas, eles tinham uma inspiração fascista. Tá? O principal líder desse grupo era Plínio Salgado. Né? E aí nós percebemos, né, nesses cartazes integralistas, como a estética do movimento, né, e as suas ideias se assemelhavam aos movimentos fascistas europeus. Então, observe nesse primeiro cartaz que apareceu, né, que tem: o Brasil precisa de você, fora do integralismo não há nacionalismo. Né? A própria farda que os integralistas usavam, a camisa verde, né, e a saudação que eles usavam, que era a saudação Anauê, né, uma saudação tirada do Tupi-Guarani, né, e o símbolo também que eles usavam, que era o sigma. Tá certo? Essa letra grega aí. E aí temos uma imagem do próprio Plínio Salgado, né? Com o seu uniforme integralista. Né? Ele era tido como o líder máximo dessa organização no Brasil. Tá certo? O chefe supremo dessa organização no Brasil. Tá? Então, assim, a estética e as ideias do integralismo, né, elas tinham uma forte influência do fascismo italiano. Tá certo? E eles ficaram conhecidos como camisas verdes, né? A semelhança dos camisas negras da Itália e dos camisas pardas da Alemanha nazista, né? No nosso momento síncrono, nós teremos uma discussão mais aprofundada sobre o integralismo, sobre as características desse movimento chamado de integralismo, tá certo? E aí, pessoal, ainda nesse clima de polarização do governo constitucional, né? A gente vai ter um levante comunista que vai acontecer em 1935, né? Levante esse que ficou conhecido como Intentona Comunista, né? Foi um levante organizado pela ANL, né? Pela Aliança Nacional Libertadora, que tinha por objetivo despertar focos de revoltas comunistas no território brasileiro. Né? Acabou que esse levante comunista, né, ele teve focos de rebelião, né, em Natal, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Né? Acabou que esse levante comunista foi rapidamente reprimido. Né? Ele não chegou a ameaçar a ordem política do país. Tá certo? E os principais líderes da ANL e do Partido Comunista Brasileiro foram presos logo após a realização desses levantes comunistas. Né? Então, o regime de Vargas, né, o governo de Vargas, se aproveitou desse momento em que aconteceram esses levantes localizados, né, mas que tiveram pouca repercussão e pouca relevância mesmo, no sentido de poder tomar o poder. Né? O regime de Vargas aproveitou-se disso para reprimir violentamente esses movimentos de esquerda, né? Tanto o Partido Comunista Brasileiro como a Aliança Nacional Libertadora. Então, o próprio Prestes vai ser preso nesse momento, junto com Olga Benário. Tá? Mas Vargas tinha um outro problema. Né? Em 1938, haveria eleições. E havia a possibilidade de inimigos políticos dele, inclusive inimigos do campo da direita, né, vencerem essas eleições. O próprio Plínio Salgado, por exemplo, se colocava, né, o líder do integralismo, né, ele se colocava como candidato à presidência da República em 1938. Então, no ano de 1937, se valendo do levante comunista que tinha havido 2 anos antes, né, os militares e Getúlio Vargas apresentam à nação
um plano, um suposto plano chamado Plano Cohen, né? É um plano que falava sobre a atuação de organizações comunistas no Brasil e o planejamento de ações coordenadas para se tomar o poder definitivamente no Brasil e implantar um regime comunista no Brasil. Né? Anos mais tarde, né, o capitão Olímpio Mourão Filho, que era membro da Ação Integralista Brasileira, ele assumiu a autoria do Plano Cohen. Ou seja, esse plano ele foi um plano forjado, tá certo? E o general Góes Monteiro, que era braço direito de Getúlio Vargas nas Forças Armadas, pegou esse plano, né, e apresentou à nação como verdade, como sendo a prova de uma ação arquitetada dos comunistas para tomar o poder no Brasil. Se valendo desse clima de medo, porque a imprensa vai divulgar esse plano à população, né, e tal, então se valendo desse clima de medo do comunismo, a gente vai ter a base de legitimação para o golpe do Estado Novo. Né? Então, em 10 de novembro de 1937, alegando uma ameaça iminente à nação, né, e a possibilidade de um golpe comunista acontecer a qualquer momento, né, Getúlio vai implantar uma ditadura, né, concentrar os poderes em suas mãos, né, teoricamente para se opor e para conter, para reprimir essa ameaça comunista. Tá certo? Então aí tem início a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Tá certo? Então aqui nós temos inclusive uma caricatura, né, de Belmonte, né, que aparece com o nome Getúlio Bombeiro. Né? Observem aí que na charge, né, Vargas aparece tocando fogo em um prédio. Imagina que esse prédio é o Brasil. Né? Depois que ele toca fogo no prédio, ele aparece como bombeiro, apagando esse fogo e por fim, né, é representado aí nos braços do povo. Ou seja, ele trouxe o problema, né, e ele mesmo se coloca como a solução para esse problema. Né? Na mesma ideia, nós temos a internet aí produzindo memes, né? Tá certo? Então, esse meme aí que circula nas redes sociais, né? Ele representa justamente como era, o que era essa ameaça comunista na era Vargas, né? Ou seja, uma ameaça comunista criada por ele mesmo para justificar, para legitimar, né, a concentração de poderes, a aplicação de um golpe de Estado, né, e a implantação de uma ditadura. Tá certo? Então, pessoal, após o golpe do Estado Novo, nós temos a anulação da Constituição de 1934, que era uma Constituição de caráter democrático. Né? E aí nós temos a elaboração de uma Constituição nova, em 1937, que tinha uma inspiração fascista muito forte, inclusive, que era uma Constituição autoritária, tá certo? Então, o que é que vem de mudança nessa Constituição? Né? Ela estabelece a centralização do poder, a extinção do poder legislativo. Então, as funções do poder legislativo seriam exercidas pelo poder executivo, pelo próprio presidente da República, e o poder judiciário estaria submetido ao poder executivo. Então, observem aí a concentração de poderes, né, em torno da figura de Getúlio Vargas, né, que se torna definitivamente um ditador. Tá certo? E a continuidade da prática da intervenção, da indicação de interventores para governar os estados. Tá certo? O próprio presidente da República nomearia os governadores estaduais. Tá certo? É muito simbólico, inclusive, a realização de uma cerimônia no Rio de Janeiro, em 1937, né, logo após o golpe do Estado Novo, logo no mês seguinte a esse autogolpe, né, a gente tem uma cerimônia em que o presidente participou e nós temos nessa cerimônia a queima de todas as bandeiras dos estados brasileiros. Né? É uma cerimônia que tem um caráter nacionalista muito forte, né? Em que a bandeira nacional estava em evidência, né? E as bandeiras estaduais elas são queimadas uma a uma, né? Nessa cerimônia aí. Né? E qual era a simbologia disso? Né? Era reforçar o ideal de unidade nacional e reforçar a ideia de que este regime
e de que o interesse nacional se colocaria acima dos interesses das oligarquias estaduais, né, dos grupos que historicamente governavam os estados brasileiros. Então, não é uma cerimônia só ligada à celebração de uma identidade nacional, simplesmente. Ela também está ligada, né, a um ideal de unidade e de homogeneidade nacional em torno do governo federal e em torno da figura do presidente da República, Getúlio Vargas, certo? Do ditador Getúlio Vargas. Então, pessoal, a partir de agora, a gente vai discutir alguns aspectos dessa ditadura do Estado Novo, né? Primeiro, né, os integralistas, vendo que mesmo com a ditadura varguista, eles não teriam tanto espaço nesse governo, inclusive eles deram apoio para que Vargas aplicasse o golpe do Estado Novo, né? Mas como eles não se viram contemplados com cargos e com o espaço que eles gostariam de ter nessa ditadura, né, eles tentaram dar um golpe em 1938, né? Mas essa tentativa de golpe ela foi frustrada, né? E o integralismo foi posto na ilegalidade também, tá certo? A gente tem a utilização em larga escala do rádio, né, como instrumento de propaganda. Então, o rádio ele foi utilizado pelo regime varguista, né, constantemente aí para reforçar uma proximidade do presidente da República com o povo, né? Criou-se nessa época, né, o programa A Voz do Brasil, depois ficou conhecido como A Hora do Brasil, né, em que o próprio presidente falava à nação, né, em que ele apresentava as medidas dele, teoricamente, para favorecer a população e por aí vai. Tá certo? Então, o rádio foi um instrumento muito utilizado na era Vargas para reforçar esse laço, esse elo entre o líder do poder executivo e a população em geral. Tá certo? Nesse mesmo sentido, a gente tem a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que foi criado em 1939 e que atuava tanto na coerção, ou seja, censurando obras de arte, censurando intelectuais, censurando a imprensa, né? Como também atuava na persuasão. Em que sentido? Né? Intelectuais e artistas que fossem favoráveis ao Estado Novo, favoráveis a Getúlio Vargas, né, eram estimulados. Tá certo? Então o DIP ele tinha essa dupla função, né, de atuar na censura e na elaboração de uma propaganda governamental que favorecesse o presidente da República. Tá certo? O DIP ele tinha uma inspiração muito forte, né, na propaganda dos regimes fascistas. Né? Então, o DIP ele se apropriou de muitas estratégias de comunicação com as massas que os regimes fascistas aplicavam na Europa. Tá certo? Tanto o fascismo italiano como o nazismo alemão. Tá certo? E nós temos aí a construção de uma imagem paternalista do Estado e do presidente da República. Começa através da atuação do DIP, né? Utilizando-se do rádio como ferramenta principal, mas também através de cartilhas, né? De cartazes, né? E outros instrumentos. A gente tem a construção da imagem de Getúlio Vargas como o pai dos pobres. Né? E se inicia aí, né, uma prática política que Vargas inaugurou no Brasil, que é o chamado trabalhismo, né? Que é um discurso que vai vir do Estado de valorização do trabalho, né? E de valorização da figura do trabalhador. Né? Então, Getúlio Vargas era apresentado geralmente como o trabalhador número 1 do Brasil, tá bom? Ele geralmente fazia discursos no dia 1º de maio, também dirigidos à classe trabalhadora. Né? Ele apresentava, normalmente, direitos trabalhistas que eram colocados na lei, ele geralmente apresentava no 1º de maio, né, em discursos que eram feitos no estádio São Januário. Né? Inclusive, nessa fotografia que aparece aí no canto direito superior, né, aparece Getúlio Vargas desfilando em um carro aberto, no estádio São Januário, né, em que nesses momentos ele discursava para uma multidão de trabalhadores. Né? E temos também esse cartaz aí, né, que mescla justamente esse trabalhismo com o nacionalismo. Né? Olha o que diz o cartaz, né? Trabalhadores, alerta pelo Brasil, vitória pelo trabalho. Então, é uma ideia de que o trabalho é aquilo que constrói a nação, né? E de que caberia ao Estado
construir, né, e criar uma massa de trabalhadores disciplinados, né, que não estivessem suscetíveis, inclusive, às ideias comunistas, né, às ideias anarquistas, às ideias de esquerda em geral. Né, de que esses trabalhadores deveriam ser disciplinados porque eles constroem a nação. Né, e um reforço e uma tentativa, né, de associar a imagem do presidente, né, e a esses trabalhadores, de criar um vínculo, né, do presidente com as massas. Tá bom? Um outro aspecto, gente, da ditadura do Estado Novo, né, foi, obviamente, como em qualquer ditadura, né, a repressão violenta contra os opositores do governo, tá certo? Então havia a atuação da polícia, das forças armadas, né, a prática de prisões arbitrárias, da tortura e do assassinato, de deportações, né, como instrumento de manutenção da ordem, né, e de eliminação da oposição, tá certo? Além disso, né, nós temos uma prática de intervenção do Estado na economia. Né? Lembre-se que esse contexto é o contexto de crise do liberalismo. Né? Então, a gente vai ter a prática que nós chamamos de nacionalismo econômico, com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool e do Departamento Nacional do Café, além do Conselho Nacional do Petróleo e do IBGE, que na época se chamava, era IBGC, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Cartografia, né? Posteriormente conhecido como IBGE. Todos esses institutos, essas instituições que vão ser criadas, né, têm o sentido de promover a intervenção do Estado na economia. Certo? E, além disso, a gente vai ter a defesa de um novo modelo de desenvolvimento nacional. Um modelo de desenvolvimento nacional baseado no autoritarismo e na industrialização. Então, a gente vai ter investimentos do Estado brasileiro em indústrias de base. É nesse contexto que vão ser criadas a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Tá? Outro aspecto, né? O controle sobre os sindicatos, o que nós chamamos de corporativismo, né? que é inclusive algo que o regime de Vargas tirou da ditadura fascista de Benito Mussolini, né? Que é a ideia de que os sindicatos eles podem existir desde que controlados pelo Estado. Né? Olhe só esse cartaz que os trabalhadores trazem aí, né? Em que aparece o dizer, né? Trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Né? Ou seja, o sindicato ele perde um pouco essa associação com a luta dos trabalhadores e ele começa a ser associado à disciplina. Né? Ele começa a ser associado a um controle do Estado sobre esses trabalhadores. Certo? E nós temos como uma das ações do governo Vargas, uma das mais importantes, né, é a consolidação das leis trabalhistas de 1943. Né? É a sistematização de uma série de leis trabalhistas, de direitos, né, trabalhistas, que vinham sendo conquistados pela classe trabalhadora. Tá? Então a gente tem em 43 aí sendo anunciado, né, direitos como o salário mínimo, a carteira de trabalho, férias remuneradas, jornada de 8 horas, previdência social, descanso semanal. Tá? E tudo isso vai ser apresentado pelo regime varguista, pelo próprio Departamento de Imprensa e Propaganda, né, como uma concessão do presidente, como uma concessão do regime varguista para a classe trabalhadora. Tá certo? E aí fica o questionamento, né? Será que esses direitos são realmente concessões do governo ou eles são conquistas do movimento operário? Né? Lembrando que o movimento operário tinha décadas no Brasil. Tá? Beleza? Então, fazer uma reflexão sobre isso, né? Desses direitos como uma conquista e não como uma simples concessão. Mas, obviamente, esse discurso de que foi uma concessão do governo favoreceu muito a imagem de Getúlio junto à classe trabalhadora, né? Dele como o pai dos pobres, como o trabalhador número 1 do país. Tá? E aí, gente, a gente deve discutir uma questão aqui, né? Que essa crise do liberalismo ela traz uma mudança na forma como as questões sociais são encaradas pelo Estado. Né? As questões sociais passam a ter uma legitimidade maior para serem tratadas pelo Estado. Tá? Então, em virtude da crise do liberalismo que a gente tem nesses anos 30, né, a gente vai ter a superação
da visão liberal, que era centrada no automatismo, né? De que o mercado se autorregulava, de que o Estado não precisava intervir na economia nem nas relações sociais, tá bom? Essa visão vai ser superada e a gente vai ter que o Estado passa a entender que as questões sociais elas são tanto importantes para a nação como elas são importantes para a manutenção da ordem. Então, o Estado deve atuar sobre questões que geram miséria, que geram pobreza e que, portanto, contribuiriam para a violência, para os conflitos sociais, entende? Tá certo? E aí a gente vai ter que esse Estado, ele passa então a se enxergar a partir daí, nesse contexto de crise do modelo liberal, o Estado passa a se enxergar como mediador das relações sociais e dos conflitos sociais. Tá? Que tipo de ações a gente vai ver como prova disso, né? A consolidação das leis trabalhistas, a garantia de direitos para a classe trabalhadora nos centros urbanos e nas áreas rurais, uma assistência à população pobre do campo, sobretudo em períodos de seca. Se a CLT, se as leis trabalhistas não chegaram nos trabalhadores do campo, né, a gente vai ter que, em contextos de seca, em que a miséria crescia muito, né, o governo vai atuar no sentido de criar vagas artificiais de trabalho em obras públicas, para evitar que a população pobre imigrasse, para evitar que houvesse violência no campo. Né? Então, se estabelecem obras públicas do governo, com verba do governo, para garantir o sustento dessa população. Né? E o governo vai intervir diretamente no mercado, né? Regulando preços de produtos de primeira necessidade. Tá? Então, isso mostra como esse contexto é um contexto realmente de crise do liberalismo e da ideia de como o Estado deve agir com relação à economia. Tá certo? Um outro aspecto importante, né, dessa ditadura do Estado Novo, gente, é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Né? De cara, a gente pode pensar aí numa contradição de Getúlio Vargas. Né? Apesar da proximidade e da afinidade que o seu regime tinha com as ditaduras fascistas na Europa, né, o governo brasileiro acaba entrando na guerra ao lado dos aliados em 1942. Isso se deve ao ataque de submarinos alemães, né, a um navio brasileiro, e o Brasil acaba entrando na guerra do outro lado daquilo que se esperava, né? Já que a simpatia do regime de Vargas era pelos regimes fascistas. Tá? A gente vai ter, né, nessa atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, a construção de uma base aérea em Natal, atualmente fica em Parnamirim, mas na época era Natal, certo? Inclusive temos aqui uma foto, né, em que aparece o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, e Getúlio Vargas, né, em Natal, no Rio Grande do Norte. Tá? E o Brasil vai enviar a Força Expedicionária Brasileira em 1944. Então, o Brasil atuou na Segunda Guerra Mundial enviando soldados também. Tá? Aqui temos o slogan da FEB, né? Da Força Expedicionária Brasileira. Se dizia na época que o Brasil só entraria na guerra no dia que uma cobra fumasse. E aí o slogan da FEB era justamente a cobra vai fumar. Né? E um cartaz de propaganda, né, desse contexto de guerra, e um soldado brasileiro no fronte de batalha, né, colocando aqui um torpedo, né, em um lançador, em que tem escrito, né, a cobra está fumando. Tá? Por fim, pessoal, nós vamos discutir aqui como termina a Era Vargas. Né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, que existem influências externas para isso. Né? A gente tem na Europa a desintegração dos regimes totalitários. Né? A derrota dos regimes totalitários ela leva a uma queda na legitimidade de qualquer ditadura. Né? Então isso enfraquece o regime varguista. Começa a crescer no Brasil um clamor por democracia. Tá? Então, a derrota do eixo, né, para os aliados na Segunda Guerra Mundial deslegitima a ditadura de Getúlio Vargas. Né? Fora a contradição. Como assim o Brasil está lutando pela democracia na Europa, né, e mantém uma ditadura no seu próprio território? Tá? E os fatores internos que se apresentam aí?
né? A gente tem o Manifesto dos Mineiros, em 1943, uma carta aberta da elite mineira, de intelectuais de Minas Gerais, exigindo, pedindo, né, a redemocratização do país. Por outro lado, nós temos um movimento político favorável à permanência de Getúlio Vargas no poder, né, com o dizer aí, queremos Getúlio, né, que era o slogan desse movimento, daí o porquê ser conhecido como queremismo, tá? E aí nós temos, né, cartazes, né, de manifestações desse movimento chamado de queremismo. E olha o que aparece aqui: queremos Getúlio porque ele nos deu aposentadoria, né? Então Getúlio Vargas era associado às conquistas da classe trabalhadora. Isso se deve tanto à propaganda do regime varguista, né, à atuação da propaganda, como se deve também ao fato da classe trabalhadora perceber que com Getúlio, né, essa classe havia conquistado alguns direitos. Então, também a gente não pode pensar que é simplesmente uma alienação da classe trabalhadora pela propaganda, né? Mas que os trabalhadores também viam que no governo de Getúlio Vargas, né, eles haviam conquistado alguns avanços, tá? E por fim, a gente tem o seguinte, que a mudança de postura de Vargas, sobretudo nos anos 40, né, 42, 43 em diante, né, se aproximando mais da classe trabalhadora, né, essa mudança de postura de Vargas fez com que as Forças Armadas ficassem de orelha em pé, né, e começassem a se contrapor a Getúlio, né. Por fim, nós temos um golpe militar, né, um golpe militar liderado por um partido de direita que tinha acabado de surgir, a União Democrática Nacional, né, e um golpe executado pelo Exército Brasileiro, que vai forçar Getúlio Vargas a renunciar. A gente vai ter a convocação de eleições democráticas, né, em 1946, eleições essas das quais Getúlio não poderia participar. Mas ele volta alguns anos depois. Isso a gente vai tratar algumas semanas mais para frente, tá bom? Então, pessoal, obrigado pela videoaula, né? Desculpem aí pela extensão dela, mas é um conteúdo realmente que tem muita coisa para discutir e a gente se vê no nosso momento síncrono, tá bom?